Então, gente, vamos começar aqui, né? A gente vai continuar desse ponto, a partir desse ponto aqui. Na aula passada, a gente terminou nesse slide aqui, tá? Foi a parte que a gente terminou na aula passada, né? A gente fez todo aquele processo, né, da nossa aula, né, sobre a cultura africana, um pouquinho, né? A gente falou sobre aquela lei, né? Ó, só para vocês se relembrarem aqui, tá? A gente falou muita coisa no final da aula passada. A gente falou dessa lei aqui, né? A Lei 10.639, tá? Tá aqui, ó, a Lei 10.639, 2003, né? Que é uma lei que ela exige que nós estudemos aqui sobre a história da África dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira, né? O negro na formação da sociedade nacional, né? E aí, além disso, Júnior, por que você está riscando na tela, Júnior? Aparece o nome de vocês, gente. Já falei para vocês aqui não estarem mexendo em funções que não são para vocês, porque aí, caso atrapalhe, eu bloqueio todo mundo, inclusive vou até fazer isso para não ter problema depois, tá? Pronto. Desativei aqui. Certo. Vamos lá, gente. Então, continuando aqui, a gente viu um pouquinho sobre a história do Quilombo dos Palmares, né? A gente viu um pouquinho aqui também sobre a história do próprio Zumbi dos Palmares, né? A gente viu muita coisa aqui, ó. A história dele quando ele nasceu, né? Ele nasceu livre, mas depois ele foi pego, né, para ser escravo de novo, né? Aqui nesse último ponto, nessa época o Zumbi é entregue a um padre, né? O padre Antônio de Melo, né? Como eu falei para vocês, ele era escravo da igreja, tá? Ele é um dos escravos da igreja. Depois ele foge de lá, né, com 15 anos, ele vai embora, ele consegue fugir, né? Se junta com o Quilombo dos Palmares, toda aquela história dele, né? Que infelizmente, no fim das contas, né? Um tenente, né? Um general, aliás, né? Um general, o Domingos Jorge Velho, ele acaba invadindo, né? Bom dia. Acaba invadindo, né? O Quilombo. professor, o professor, e quem traiu o zumbi foi o próprio melhor amigo dele, não foi? Não é que era melhor amigo dele, mas era um companheiro dele, né? Lá do Quilombo, certo? Era um dos companheiros dele, certo? Bom, então isso aqui foi toda aquela parte da história, né? Para mostrar para vocês aí o porquê do dia, né? Por que eu falei para vocês que a gente não pode ver o dia como quer dizer que o negro só tem consciência nesse dia, não sei o quê. Não, né? Tem uns que dizem assim, mas é uma data racista, porque é uma data que separa o branco do negro, não é isso. Mas ela é um memorial, né? É uma data que ela é um memorial, certo? É para a gente relembrar e sempre estar relembrando aí dessa luta, né, contra o racismo. Inclusive, na quinta-feira que eu dei essa aula para vocês, quando foi na sexta-feira, no Dia da Consciência Negra, saiu aquele vídeo, né, daquele homem, né, um homem negro, lá em Porto Alegre, se eu não me engano, né, o João Alberto, que ele foi assassinado, né, pelos seguranças, né, do Carrefour, né, daquele supermercado. Acho que vocês viram, né, isso aí. Tava em tudo que era canto. Eu vi no Instagram. Sim, eu vi. Teve... Não vi nada. Acho que todo mundo Eu vi na viu. televisão. Isso, pode falar, Eu não vi Railane. nada. Pô, filho, você sim, eu é vi. que não tá vendo nada? Não foi, professor? Teve Ô, professor. Gente, a Railane tá falando, senão não escuto nenhum nem outro. Fala de novo, Railane, por favor. essa notícia passou em vários lugares, TV, YouTube, tudo. Tudo, cara. Todo lugar que você entrava tava passando essa notícia, né? Porque olha só que coisa terrível, né? No Dia da Consciência Negra, que era um memorial pra gente relembrar da luta contra o racismo e tudo mais, aí o cara é assassinado, né? Olha que coisa absurda. Fala aí, Michel. Na opinião do senhor, os guardas, ou o cara tá certo pro senhor, os dois. Eu acho que os dois estão errados. Qual do senhor Olha tá só. errado? Veja só. Eu Na minha concordo com a opinião, cara, Letícia, viu? na minha opinião, gente, nenhum dos dois estão certo, tá? Sabe? Mas os seguranças foram muito pior, né? Isso aí não verdade. foram muito pior. Porque é o seguinte, mais errado. deixa eu falar. Agora você pergunta a minha opinião, tem que deixar eu falar, tá? Porque assim, nas filmagens que saiu depois do caso, mostrou que o João Alberto, né, que era o cliente lá do Carrefour, estava com a esposa dele fazendo compras. Só que, assim, segundo o que foi divulgado, esse cara, né, o cliente, o João Alberto, ele acabou sendo desrespeitoso com uma segurança. E aí, dois seguranças guiaram ele para fora do estabelecimento. No caminho, tem até uma filmagem que foi postada em alguns jornais, tem uma filmagem que mostra que no caminho ele dá um soco no rosto de um dos seguranças, né? Mesmo assim,
tá? Beleza, o João Alberto tá errado? Tá, ele deu um soco no segurança, ele foi completamente errado. Mas nada justifica os dois seguranças terem agredido ele até a morte. Qual seria o caso ali? O segurança levou o soco, imobilizava ele, chamava a polícia militar e ele seria preso por agressão. E seria Entendeu? o negócio certo, não era? Seria o procedimento correto, mas só que aí foi um crime de ódio, né? Foi um crime de violência. Eles pegaram, derrubaram o cara e espancaram o cara até a morte. E Né? Inclusive sendo até... Não tinha necessidade deles ter feito isso, né? Tipo, era Exatamente. só botar uma E também algema tem eles e outra pronto. coisa. Ou então Guarda, imobilizar não tem até a moral polícia nenhuma, chegar. Ô, professor, Exatamente. E O sem que falar aconteceu com também, gente, depois daquele e dia? sem falar... Como é que é? Não entendi. O que aconteceu com os policiais depois daquele dia? Não, eles não eram policiais, não, eles eram seguranças, tá? Eles eram seguranças do Carrefour. Deixa eu falar, gente. Calma, gente. Só um fala. Se 2 ou 3 falar ao mesmo tempo, ninguém escuta nada. Deixa eu responder primeiro o Tiago, tá? Tiago, eles eram seguranças e eles foram presos, tá? Eles vão ser acusados de homicídio doloso, né? Triplamente qualificado, que é quando é um homicídio que você sabe que está matando a pessoa e você continua, né? Então é um crime que tinha a intenção de matar, então eles vão ser acusados. E ontem eu vi que até, não sei se vocês viram na filmagem, quando o segurança estava batendo no homem, tinha uma mulher do lado, uma mulher de branco, que estava do lado Era dele. caixa, era funcionária. Não, ela era supervisora. Ela não era caixa, não, ela era supervisora. E ela foi caixa acusada era outra. também, e ela foi acusada de ser cúmplice do caso, né? Era acusada de ser cúmplice do caso. Porque ela estava lá e como ela era supervisora, ela tinha poder para mandar os caras pararem de bater no homem lá. Professor, Não fizeram nada. Foi. e o motoboy que tava filmando tudo aquilo, ela proibiu ele de chegar perto pra filmar. E Isso, pra afastar exatamente. também. Ela estava filmando, né? Ela foi em cima do cara, né? Para mandar o cara parar. Mas enfim, gente, isso aí é só para vocês terem uma ideia, né, dos crimes de racismo que acontecem ainda hoje. Como a gente falou nas aulas passadas, a gente até teve um certo avanço. Isso, foi o que eu falei, Helen. A supervisora foi presa também. Tá? A supervisora foi presa também, porque ela ficou como cúmplice, né? Ela poderia ter parado, né? Ela poderia ter parado e não parou. Né? Poderia ter parado e não parou. Que caso foi esse, Helen? Eu não vi Professor, Maceió. Calma aí, deixa a Helene falar. Que caso foi esse, Helene? Liga o seu áudio, que fica melhor de você falar. Ah, então deixa que a gente continue aqui a aula então, tá? Fala aí, Letícia. postaram no Instagram a ficha criminal dele, do que foi morto. Bastante das fichas dele era por agressão. Isso, exatamente. Então, assim, ele já tinha um histórico, né, de violência, né? Por isso que eu falei, né? Ele passou pela polícia 18 vezes, que eu vi na ficha criminal dele. Ou seja, os dois estavam errados, mas nada justifica os seguranças ser espancados até a morte. Como eu falei, qual seria o procedimento? Pegar ele, imobilizá-lo, né, e chamar a polícia militar. Né? Esse seria o procedimento correto, né? Rian, desliga o seu áudio. Tá saindo muito barulho aqui, Rian. Desliga o seu áudio. Ok. Ah, sim, eu não vi não, Raylan. Depois eu vou dar uma pesquisada nesse caso. Bom, gente, então isso aqui tudo a gente falou na aula passada, né? Foi legal essa nossa introdução agora. E hoje, como eu falei para vocês, a gente vai ficar mais voltado para a parte cultural. Né? A parte cultural, ou seja, a influência dos africanos, né, na nossa vida, né? No nosso dia a dia, né? Então tá aqui em cima o acarajé. Eu gosto muito de acarajé, eu só não como com camarão mais, né? Porque o camarão, não sei se eu já falei para vocês, mas o camarão é a mesma coisa que uma barata. É a barata do mar. Eu tinha falado ontem. Isso, é uma barata do oceano. Você né, falou ontem. Então tá aqui, mas só que a massa, gente, do acarajé é muito gostosa, cara, porque a massa ela é feita com feijão. Sabiam disso? Não é massa de coxinha, não. Ah, eu já comi. Nunca comi. Tem uns que é com cuscuz, né? Milho. Isso. Ou não? Essa massa aqui, ela é feita com risole. Alguns risoles são feitos, Letícia, mas essa massa aqui especificamente, ela é feita com feijão. Aí ela tem um molho de peixe, e aí o recheio pode ser com carne de boi, pode ser com peixe, com camarão, né, que é o mais tradicional. Aqui embaixo a gente pode ver vatapá, tá, que é um tipo de comida bem africana, né? Tem muito na Bahia. Aqui em cima essa fruta, eu não me lembro o nome dela, mas é uma fruta que ela foi trazida da África para cá, essa fruta. E aqui embaixo tem a feijoada. Ela é muito famosa aqui, professor, essa fruta? As pessoas comem muito ela? Não, ela não é muito conhecida, não. Inclusive, ela só tem mais na região da Bahia. Prof, De longe Oi. lembra. eu acho que eu sei.
Fale. Acho que é jaca. Não, é isso que eu vou falar agora. Ela parece com jaca, mas não é. Eu ia A falar jaca, isso. a jaca ela tem uns pontinhos mais pequenininhos, né? Os espinhos dela é mais pequenininho. Aqui você pode ver que ela é maiorzinho. Pode falar. Isso aí me lembra. Que eu já vi. Daí me lembra uns coquinhos bem pequenininhos, que fica assim nas palmeiras. Mas assim, a diferença é que o coquinho ele é mais liso, né? Aqui você pode ver que ele tem vários pontinhos. E aqui embaixo tem a feijoada, né? Que eu não sei se vocês sabem disso, mas a origem da feijoada é porque os escravos antigamente eles não tinham direito a comer nada, eles só comiam o resto. E quando tinha sorte, né? Quando não ficava passando fome. Então eles só comiam o resto, tipo orelha, tripa, nariz, olho, só bagaceira. E aí, para eles não passarem fome, o que, é que eles faziam? Eles pegavam uma panela de barro, colocavam água de noite, né, embaixo de uma fogueira, né, para fazer uma sopa. E lá dentro eles colocavam os restos, né, tripa, orelha, pé de porco, né, só os restinhos que eles tinham para comer. E foi daí que surgiu a feijoada. Inclusive, gente, o próprio feijão, vocês sabiam que o feijão é africano? Sabiam que o feijão é africano? Não. Ou seja, não sabia não. Aqui o que os nativos indígenas comiam aqui era mais raízes e frutas, tipo macaxeira, batata, era daqui do Brasil. Mas o feijão, ele é africano. O arroz, ele é japonês, o arroz é de origem japonesa, sabia? É por isso que eu falo para vocês, gente, que a gente não pode falar alguma coisa sem conhecer, cara. A nossa cultura, ela é muito miscigenada, ela é muito misturada, entende? Ela é muito misturada. E comida sabe? dos países. Sim, até porque, como eu falei para vocês, gente, desde a história do começo da história do Brasil, muitos povos vieram morar aqui no Brasil, né? Inicialmente eram os nativos indígenas, depois vieram os portugueses, depois africanos. Deixa eu falar, Michael. Michael, você tem que aprender que alguém tem que terminar para depois você falar. Você me interrompe muito. Eu estava falando aqui, gente, na origem, nativos indígenas, depois portugueses, depois africanos, depois franceses, depois holandeses, depois japoneses, alemães, italianos, chineses. Então, cara, a nossa cultura ela é muito misturada, entendeu? Ela é muito misturada. Então não tem como dizer que alguém é branco 100%, que alguém é negro 100%, que alguém é indígena 100%, que alguém só faz a cultura... Não tem, bicho, é tudo misturado. Por mais que você não saiba. Aí que vem aquela questão da falta de conhecimento, né? A questão da falta de conhecimento. Fala aí, Michael. O peixe é a origem japonesa também, né? Na verdade, o peixe é do mundo inteiro, né? Todos os oceanos e rios têm peixes. Então, não faz sentido ser só do Oriente. Agora sim. Os japoneses, eles comem muito mais peixe do que o brasileiro. Tá? Do que qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Mas aí é mais com relação à tradição, viu, Michael? Tem mais a ver com a porque a tradição tradição deles é comer muito peixe cru, essas Isso, coisas. Exatamente. E a maioria das comidas dele tem peixe. É peixe cru, é peixe assado, peixe cozido, é peixe de tudo. Pode falar. E também a gente tem um pouco de sangue de todos esses pessoal que você falou. Sim, é aquilo que eu falo para vocês, cara. A nossa cultura ela é muito misturada. E aí chegamos agora em outra influência, né? Nós temos aqui a capoeira, né? Que é uma luta. Tem muita gente ainda hoje que acha que capoeira é dança. E toda vez que alguém falar isso, vocês podem falar, tá? Capoeira não é dança. Ela nunca foi e nunca vai ser dança. Ela é uma luta, ela é uma arte marcial, tá? Inclusive era a luta que ela era utilizada para se defender, né? Na época da escravidão, né? Que os negros estavam... professor, é tipo uma luta coreografada, né? Tipo uma luta... Não tem a ver com coreografia, não. As pessoas acham que quando tá olhando assim, acham que ali é uma coreografia. E não é. Ali é tudo movimento, ó, na hora. É ataque e defesa ao mesmo tempo. Entendeu? Então, toda arte marcial, a gente tem os chamados kata, seja judô, karatê, kung fu, não importa a arte marcial. Um kata é uma sequência de movimentos. Então, do mesmo jeito que toda arte marcial tem um kata, ou seja, uma sequência de movimentos, né, entre aspas, assim, não é uma coreografia, mas é parecido, a capoeira também. Só que a diferença, gente, é que muita gente acha que capoeira é dança por causa da música, né, por causa do berimbau, por causa desse instrumento aqui, ó. Tá vendo esse instrumento aqui, que é tipo um tamborzinho? O nome dele é atabaque. Deixa eu ampliar aqui a imagem para vocês poderem ver melhor. Ó, só o que eu conheço é o berimbau. Né? Aqui está o berimbau, né? Geralmente são 3. Aqui tem aqui o atabaque, tem aqui o pandeiro. O pandeiro também é de origem africana, tá? Tem outros instrumentos também, como a gogô, o bongô, tá? Enfim. E aí, gente, a questão é que muita gente acha que é dança por causa da música,
né? Porque a capoeira é a única arte marcial que é acompanhada por música, certo? E muita gente acha que é dança por isso, mas não é. É assim, mas só que se você tiver, tá vendo a importância da gente estudar sobre a história da África? A gente percebe, gente, que os africanos, eles são muito ligados à música. Eles são muito musicais, certo? Então, estranho seria se na capoeira não tivesse música, porque tudo que envolve a cultura africana tem música no meio. Tudo que envolve a cultura africana tem música no meio. Vocês entenderam, gente, agora? É por isso que a capoeira serve para dar energia, serve para dar alegria, para dar ânimo, né? Não tem nada mais que dá mais ânimo para a gente do que uma música, né? Uma música alegre. E a capoeira serve para isso, certo? Então, a partir de hoje, já bota na cabeça de vocês, capoeira não é dança, não tem nada de coreografia, é uma arte marcial que usa música, né? Para dar ânimo, para dar gás, para dar energia, né? E que é muito forte até hoje, né? E aqui embaixo nós temos realmente dança, tá? Essa imagem aqui embaixo realmente é de uma dança, certo? De uma dança, provavelmente a gente vai estudar sobre ela lá no 7º ano, que é uma dança chamada de lundu, tá? É uma dança chamada de lundu, certo? Eu já ouvi falar, Cara, mas eu não lembro. é muito legal essa dança. Inclusive, essa dança foi proibida pela Igreja Católica aqui no Brasil, tá? A Igreja Católica proibiu essa dança, dizendo que era uma dança pecaminosa, que era uma dança não sei o quê, um monte de bobagem, né? Não tinha nada disso, né? Era só uma dança. Só falar besteirinha que não Né? incomoda ninguém. É só uma dança que é de tradição africana, certo? Só isso, não tem nada demais nessa dança, né? Inclusive tem vídeos no YouTube também sobre o lundu e tudo mais. E por que eles proibiram? Porque eles Só diziam por que era ser pecado. dança, ou- Diziam, não, porque assim, é pela questão do preconceito mesmo, porque era a dança africana, e porque eles diziam que era uma dança muito sensual, que não sei o quê, e poxa, não era. Era só uma dança E feita o por um casal. funk? Né? Não é isso? Vamos ficar calados, né? Vamos ficar na nossa. Aqui Ô, estão alguns professor, instrumentos. Oi. o judô, judô não. Esqueci o nome agora. Deixa pra lá. Capoeira? É isso, capoeira é meio que defesa, né? Não é muito Ela, ataque, é muito defesa. só que aí é que engana a gente, viu, Michael? Eu não sei se sabem disso, gente. Eu já dei aula de capoeira. Eu sou graduado na capoeira. Talvez até em outra aula eu mostre para vocês a minha corda. Você sabe muito bem que todo capoeirista usa uma corda na cintura. Ali é para representar, gente. Pronto. A minha prima, Aquela ela corda tem ali, roupa de gente. capoeira. Pronto, aquela corda que é usada na cintura, que assim, o karatê, o judô, o jiu-jitsu usa faixa, né? Usa aquela faixa na cintura. A capoeira usa uma corda para representar aquelas correntes que os negros eram presos. Entendeu? Olha que interessante isso. Para representar aquelas correntes que os negros eram presos, corrente e corda, né? Então, por isso que a gente usa corda, gente, na cintura. E eu dei aula de capoeira durante muito tempo, né? Eu sou graduado na capoeira. Talvez até na próxima aula, se eu me lembrar, eu mostre para vocês a minha corda. A minha corda, eu cheguei até a corda verde e amarelo, que era a corda de graduado, né? Professor graduado. E, bom, gente, tudo aqui... São difíceis de pegar, professor, essa corda amarela? Sim, a que eu peguei é verde e amarelo. Você leva em torno de 2 ou 3 anos para trocar de corda. Porque você só troca de corda se você souber. Você tem que estudar muito sobre a história da capoeira, a história do Brasil. Você tem que aprender a tocar um instrumento, tem que saber cantar, tem que saber os movimentos de ataque, movimento de defesa, movimento de acrobacia. Claro que tudo isso aí leva tempo, né? Não é do dia para a noite que você vai aprender isso. Então, a capoeira você só troca de corda quando você estiver preparado de verdade, né? Só quando você estiver preparado de verdade que você troca de corda, tá? Começou. Enfim, vamos ignorar, tá? Vamos ignorar. Então tá aqui alguns instrumentos, tá, gente? Então tá aqui o atabaque, como eu falei para vocês, ó, que é esse tipo de tambor aqui. Inclusive, gente, esse instrumento aqui de baixo, ó, tá? Esse chocalho aqui embaixo, vocês podem ver facilmente naquelas bandas de axé, tipo Ivete Sangalo, Cláudia Leite, né? Swingueira também, tá? Você encontra muito esse instrumento aqui, ele é muito utilizado hoje em dia, tá? Muito utilizado hoje em dia. A parte da religião, que a gente já ajudou aqui na sala, já sobre a religião um pouquinho, né? A religião africana, que tem o candomblé, né? Como eu falei para vocês, o candomblé, ele é uma religião que ele cultua os orixás, tá? São as divindades da natureza, certo? E aqui no Brasil ela é misturada, tem vários orixás aqui no Brasil. Lembrando que o candomblé não tem na África, tá, pessoal? Ela foi criada por africanos, mas já foi criada aqui no Brasil,
certo? Porque lá na África, eu já falei para vocês isso, né? Lá na África, cada povo, tá? Sim, sim. Cada povo... Gente, só um minutinho, tá? Bom, gente, então retomando aqui, tá? Como eu falei para vocês. Então a religião, tá? Como eu falei para vocês aqui, o candomblé só tem no Brasil, tá? Mas foi criado por negros africanos, certo? Além do candomblé também tem a Umbanda, tá? Também tem a Umbanda e também tem a Quimbanda, tá? São 3 religiões de matriz africana aqui no Brasil, certo? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Na arte, a gente vai ver mais nos outros anos para frente, a gente vai continuar vendo, tá? Na arte. Então, aqui, eles fazem muito trabalho de arte com barro, com madeira, com pena, com ferro, certo? Com muita coisa mesmo, tá? E é tudo muito colorido, né? Isso eu acho até legal dos africanos, tudo é muito colorido. Pode falar, Letícia? Lembra as coisas que os indígenas fazem, né? É muito parecido. Algumas coisas. Até porque as tribos africanas antigas tinham praticamente o mesmo sistema de vida, certo? As tribos antigas, as tribos africanas e as tribos nativas aqui do Brasil praticamente tem as mesmas culturas. A diferença é o clima, né? A região que eles moram, certo? A diferença é essa. Fala aí, Rian. Uma coisa que é falada, tipo, ainda falam muito isso e é bem importante. Nunca julgo um livro pela capa. Eu não sei o que teve muito a ver agora com a parte aqui, mas enfim. Não, Então, gente, sem saber. sim, aqui na parte da música, da influência da música, começou com o Lundu, como eu falei para vocês, tá? Começou com o Lundu. Depois, do Lundu, ele meio que se misturou com um estilo de música portuguesa chamado de modinha, tá? E essa modinha, ela acabou dando origem, né, no caso, a modinha misturado com o Lundu, deu origem ao chorinho, tá? E o chorinho deu origem ao samba, certo? Então, hoje em dia, a dança assim, mais tradicional do Brasil é o samba, certo? A dança mais tradicional do Brasil é o samba. Eu já ia perguntar se o samba era de origem africana. Ela surgiu dos africanos também, né? O samba é africano. E aí a gente tem algumas palavrinhas, tá? Aqui. Vamos ver se vocês já falaram alguma delas, tá? Algumas palavrinhas aqui que são de origem africana, que a gente fala do nosso dia a dia, que a gente nem percebe. Olha a palavrinha banzé, significa confusão, tem até um docinho chamado de banzé. Bengala. Quem já falou a palavra bengala? Eu já falei. Bengala significa cajado. Né? Bengala é africano, significa cajado. Eu só falei banzeia. Cafundó. Quem já falou isso aí? Já falei, Lá nos cafundó do Juda. Né? Quando a gente fala, vai dizer que algum lugar é muito longe. Né? Lá nos cafundó. Né? Para dizer que algum lugar é muito longe. Né? Ou seja, um lugar difícil de chegar. Cafuné. Também é uma palavra africana. Só fala café. Cambada. Né? Tipo, cambada de aluno, cambada de maloqueiro. Né? Cambada é o quê? Talvez. Cambada é um grupo de pessoas, né? É uma palavra africana. Tá? Cambada é uma palavra africana. Canjica é uma palavra africana. É bom, canjica. Canjica é bom. É milho cozido, Mas né? eu tô canjica, meu filho. Canjica significa Canjica, milho mucuzá é cozido. bom. Ontem eu comi mucuzá. Olha só, caramujo significa que é um caranguejo. Chilique. Quem nunca falou isso, né? Tá falando deu chilique. Né? Chilique é o quê? É um ataque de nervos, né? Alguém nervoso. Né? Então, chilique é uma palavra africana também. Dendê tem 2 significados. Um é esse aqui que está aqui no slide, né? Que significa coqueiro africano. E o outro significado é energia. Tá? É algo que tem muita energia. Olha outras palavras. Embecado, né? Fulano está na beca. Essa palavra beca. Essa palavra beca, deixa eu ver aqui só um minutinho, tá? Aqui, vamos lá. Então, mais uma palavrinha, farofa, é outra palavra que a gente fala bastante, né? Farofa, que é uma farinha temperada, também é africana. Eu prefiro farofa do que farinha. Fungar, né? Dá um fungado no pescoço, né? Fungar é o quê? Você puxar pelo nariz, né? Puxar o ar pelo nariz. Gingar, tá? Gingar é balançar o corpo, girar. Giló, né? Giló significa amargo. Inclusive o nome gingar, gente, deu origem à palavra gingado, tá? Ou seja, quando alguém dança muito, né? Poxa, fulano tem muito gingado, né? Quando tá dançando. Ou seja, que é uma pessoa que tem muito movimento,
né? Tipo uma Giló, coisa. kizumba, que significa festa. Quem fala muito essa palavra aqui, kizumba, é os baianos. Os baianos falam muito isso, né? Eita, fulano tá na kizumba, Ô, né? Foi pra professor, kizumba. Oi. aqui no meu bar do meu pai já veio muitas pessoas, né? Aí teve um que veio um baiano, aí ele falou, sou, tá na Kizumba. Eu não entendi nada como falou. Ó, e agora você aprendeu, ó. Kizumba é o quê? É festa, né? Tipo, quando você vai para uma festa, você pode dizer, ó, eu vou para Kizumba. Ou seja, você está indo para a festa, né? Você está indo para a festa. Aí tem aqui, ó, quiabo, quindim, que é um doce de milho, quintanda, que é uma feira, né? Ó, quitanda, que é uma feirinha, Anda. quitute, aliás, né? Senzala, casa de família, tagarela, quem nunca falou isso, né, gente? Tagarela. Eita, falando é muito tagarela. Ai, sou Ok. eu. Professor, Tagarela é a professor, pessoa que fala muito. Oi. quitute é uma comida também, né? Que tem no Isso, supermercado que vende. exatamente. A tocaia, no caso você ficar de tocaia, né, esperando alguém, espreitando, né, vigiando alguém, ficando de tocaia, é uma palavra africana também. Trambiqueiro, né, trambiqueiro, essa eu falo muito. É Trambiqueiro charlatão. é o charlatão, é aquele que engana as pessoas, né, é um trambiqueiro, é um enganador. É o Zangado, malandro. Quem né, fala gente, muito hoje trambiqueiro é minha avó. Trambiqueiro. zangado, pessoal, é uma palavra que tem um significado diferente hoje em dia, né? Zangado, hoje em dia a gente fala para alguém que está Com para alguém que raiva. está com raiva, né? Só que na origem a palavra zangado é lágrima, tá? Bem diferente, né? E aí, para a gente poder encerrar, eu quero indicar para vocês esse videozinho. É 26 minutinhos, tá? Vocês vão encontrar no YouTube, certo? Se fosse na sala dela, eu ia passar para vocês na sala. É de um vídeo, tá? É um filmezinho pequenininho, né? Um curta-metragem chamado Vista Minha Pele. Cara, é muito legal, gente, porque é como se fosse no mundo invertido. Ao invés das pessoas terem preconceito com negro, nesse videozinho aqui, nesse filme, as pessoas têm preconceito com branco. É tudo invertido. Tipo, o negro é que é rico e o branco é que é pobre. O preconceito é que é... Gente, e é muito legal porque a gente acha estranho. Entendeu? É tipo assim... porque a gente, infelizmente, a gente vê que só tem preconceito com negro. É quando a gente vê um filme que mostra o preconceito com branco, a gente acha estranho no começo. Achei, foi bom. Cara, Ô, assistam lá, gente, professor. tá? Anotem aí pra vocês assistirem depois. É 26 minutinhos, rapidinho vocês assistem. É bem legal. Depois eu quero que vocês comentem comigo, quem assistiu. Anotem aí, tá? O nome do videozinho. É só você ir lá no YouTube e colocar isso aqui, ó. Vista minha pele. Vista Minha Pele. Vista Minha Pele. É muito legal. Fala aí. Ô, quem ia falar. professor, eu achei Fale. foi bom. Assistindo a pele como é ter preconceito. Assista lá o vídeo que vocês vão gostar, tá? Bom, gente, então isso por hoje. A gente encerra por aqui esse assunto, né? A segunda parte do nosso assunto sobre consciência negra. E na próxima aula nós vamos fazer... Eu vou pegar o assunto que vai ser do simulado de vocês de arte, tá? E vou fazer meio que um resumo, tá? Fazer meio que um resumo, uma revisão mais ou menos, com um assunto que vai ser para o simulado de arte. Beleza? Mas só que sai na semana que vem. Mas por hoje a gente encerra o nosso conteúdo aqui. Achei Não o esqueçam, vídeo, gente. professor. E não achei esqueçam, o tá? Pronto. Assistam esse videozinho aqui, que é bem legal, tá? Vocês vão gostar bastante. Vista Minha Pele. Assistam lá.